Com o início de tudo, os hebreus que estavam cativos começaram a fazer reuniões e clamou pelo Deus vivo, o Deus de seus antepassados, o Deus de José, o Deus que fez José governar aquelas terras, que hoje é o cativeiro de seu povo. Deus ouviu o clamor de seu povo e enviou Moisés, aquele bebezinho que nasceu no meio do caos, pois Seti havia mandado matar todos os bebês hebreus. Deus cuidou do seu escolhido desde o ventre da sua mãe. Moisés foi um lindo projeto de Deus. Moisés foi usado para libertar seu povo de mais de 400 anos de escravidão. Deus operou milagres através de Moisés. Moisés foi íntimo de Deus. Ramsés deixou o povo de Deus partir após Deus ferir o Egito de várias maneiras. Ramsés perdeu até mesmo seu filho primogênito. Em certo momento, Ramsés se arrepende de ter deixado o povo de Deus ir e vai em direção aos hebreus para exterminá-los. Mas o que Ramsés acabou presenciando foi muitos milagres naquele dia. Ramsés viu até mesmo o Mar Vermelho se abrir. O legado de Moisés foi passado para Josué, que antes era chamado de Oséias. Veja isso e muito mais no vídeo que começará a seguir. Os israelitas foram feitos cativos, escravos no Egito, mas Deus havia feito uma promessa para aquele povo: os libertaria daquele cativeiro e os levaria para a terra prometida. O faraó Seti mandou matar todos os bebês do sexo masculino. Todos os bebês israelitas foram jogados no rio Nilo. Seti dizia que mandou matar os bebês hebreus para manter a ordem cósmica. Não poderia permitir que os hebreus continuassem se multiplicando e se alastrando por suas terras como uma praga. Seti, na verdade, se sentia ameaçado, pois, na verdade, sabia da força que os hebreus possuíam e do Deus que os hebreus cultuavam. No meio do caos, em meio a muita aflição, Miriam chama seu pai Arão, que faz uma canoa para tirar sua esposa dali. Joquebede guardava um segredo. Estava grávida. Arão decide levar Joquebede para uma caverna no Vale das Múmias, onde os egípcios enterravam seus mortos. Ali naquela caverna, Joquebede diz: espero que algum dia nossos filhos sejam livres. Arão é um homem de muita fé e afirma a sua esposa que sim, um dia seus filhos serão livres. Arão diz: um Deus que pode fazer o sol nascer todas as manhãs? Pode qualquer coisa. Joquebede entra em trabalho de parto. A parteira já está com o pequeno, com o filho de Joquebede em seus braços. Joquebede, ansiosa, pergunta à parteira se deu à luz a uma menina ou um menino. A parteira fica em silêncio. Arão chega ali nesse momento. A parteira diz: Deus mandou um lindo menininho para vocês. Joquebede chora, diz a seu marido: por que, Arão? Por que Deus permitiu que fosse assim? Arão pede à sua esposa que fique calma. Beija sua esposa, já com seu filho nos braços, sorri para Joquebede e diz: nosso filho, e sai com o pequeno em seus braços. Arão para diante da imensidão daquele rio e diz: Adonai, o único Deus em que eu confio, eis aqui o meu filho, eu o consagro a ti, ele é seu. Livre essa criança do mal, só o Senhor pode o proteger, só o Senhor pode proteger esse menino. Arão sorri. Joquebede é uma mulher sábia. Coloca seu filho em um cesto e o coloca no rio para salvar a vida do pequeno, pois a perseguição ali na vila dos hebreus era intensa. Deus já havia preparado tudo para Moisés, preparou um lugar seguro, uma moça de coração puro. As águas do rio levam aquele cesto até a princesa Renutmire, que se encanta por aquele lindo bebê e o cria como se fosse seu. Moisés cresce como um príncipe do Egito. Ah, mas o que dizer dos planos de Deus, aquele bebê que ainda no ventre de sua mãe estava condenado à morte? Simplesmente por ser hebreu, se tornou um príncipe egípcio. Anos depois, se tornaria o libertador de seu povo, um homem íntimo de Deus. Não há como desvendar os mistérios, os planos de Deus. Joquebede chegou a chorar, se questionar, queria saber por que Deus havia lhe dado um filho, um menino. Mal sabia Joquebede que seu filho libertaria seu povo de mais de 400 anos de escravidão. Moisés sobe em cima de um monte em busca de uma cabra. Ao chegar em cima do monte, o dia se transforma em noite e a sarça começa a se arder em chamas. Moisés fica admirado com aquela sarça, com aquela cena, diz: uma sarça em chamas que não se queima.
não se consome. De repente, Moisés escuta a voz de Deus chamando pelo seu nome, dizendo: Moisés, não se aproxime mais. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo és. É terra santa. Moisés questiona aquela sarça. Em chamas diz: Quem é que está aí? Quem é você? Uma voz imponente que traz uma calmaria diz: Eu sou Deus de Isaque e de Jacó. Não tenha medo. Tenho visto a aflição de meu povo no Egito, e o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Sei que estão sofrendo, sendo oprimidos por isso. Desci para livrá-los das mãos dos egípcios e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Chegou a hora de voltar, Moisés. Eu te enviarei de volta ao Egito para libertar o meu povo. Deus também visita Arão, apesar de Arão sempre ter se mostrado incrédulo. Deus o escolhe para ajudar Moisés na missão de libertar seu povo. Arão, que sempre ouviu histórias sobre Deus, naquele momento escuta a voz de Deus e vai ao chão, se ajoelha, estende seus braços e escuta com atenção tudo que Deus tem a lhe dizer. Arão era um homem incrédulo e de pouca fé, e teve a honra de conversar com Deus. Para Deus, não importa sua condição, seja crédulo, incrédulo, capacitado ou sem capacidade alguma, enfim, não importa a situação ou condição. Se Deus quer fazer uma obra, Ele pode até mesmo mover montanhas, para que sua vontade se cumpra, que todos os seus planos são perfeitos e agradáveis. O Egito foi ferido com várias pragas. O faraó Ramsés perdeu até mesmo seu primogênito. Logo após a perda de seu filho, Ramsés permitiu que os hebreus partissem do Egito com todos os seus bens, com tudo o que possuíam. Mas Ramsés estava muito ferido com a perda de seu filho. Incentivado por sua esposa, se arrepende de ter permitido que os hebreus fossem embora de suas terras e parte com sua comitiva em busca dos hebreus para assim exterminá-los. Ramsés só não contava que ia presenciar mais um grande milagre. Sobre aquele céu, Deus coloca anjos para guardar os seus. Criou uma cortina de fogo para impedir que Ramsés se aproximasse de seu povo. Ramsés viu o dia se tornar noite, acompanhado de uma forte ventania. Ramsés viu também o Mar Vermelho se abrindo e o povo de Deus passando ali, em terra seca, mas Ramsés não possuía sabedoria, era ignorante e, mesmo presenciando todos aqueles milagres em um só dia, decidiu prosseguir com seus planos. Ordena que seus soldados ataquem os hebreus. Ramsés presencia todos os seus soldados desaparecer naquele imenso rio. Ramsés fica ali só tentando entender como pode existir um Deus tão poderoso, capaz de abrir até mesmo o mar para o seu povo passar. Moisés e seu povo caminham durante 40 anos pelo deserto. Moisés já está com certa idade. Moisés conversa com Deus. Deus pede a Moisés que suba no monte e lá mostrará a terra prometida, também lá o recolherá. Moisés, com muita humildade e sabedoria, pede a Deus que coloque uma pessoa em seu lugar, para que o seu povo não fique como uma ovelha desgarrada, uma ovelha sem pastor. Oséias é escolhido como sucessor de Moisés. Moisés entrega uma semente de tamareira para Oséias e diz: quando chegar o momento certo, plante-a, para que no futuro nossos descendentes possam descansar livres debaixo dela. Em tempos de paz e prosperidade, Oséias passa a se chamar Josué. Josué diz: o meu maior desejo é que o Senhor dos Exércitos me use de forma poderosa. Já em cima do monte, Moisés contempla a terra que Deus prometeu para seu povo. Logo depois diz: estou pronto, meu Senhor. Deus então recolhe Moisés, e a partir daquele momento, Josué é o líder dos hebreus. Josué é um homem muito usado por Deus. O foco de Josué é servir a Deus com todo o seu ser. Josué esteve à frente de várias batalhas e vitórias. Josué, assim como Moisés, também foi íntimo de Deus, comandou várias batalhas, comandou também o povo de Deus. Josué anda em círculos, rodeia Jericó por 7 dias. Ao 7º dia, as muralhas de Jericó iriam abaixo. Em cada passo que Josué dava, Deus sempre estava à frente. Josué conquistou Ai, conquistou Jerusalém. Mas Josué também foi traído pelos seus. Josué foi traído por Acã e seus filhos. Acã queria até mesmo o lugar de Josué. Acã queria ser o líder dos hebreus, passando até mesmo por cima da vontade de Deus, que escolheu Josué para liderar seu povo. Acã e seus filhos
pagaram com a vida. Pela sua traição e ambição, o líder de Israel não possuiu filhos. Josué faleceu debaixo de uma tamareira. Uma tamareira que fez história. Josué descansou nos braços de Aruna, tendo aquela tamareira como testemunha, como Deus vê. O que o homem não vê, Deus escolheu Otiniel para liderar Israel. Otiniel sempre foi um rapaz de muitas incertezas, de certa maneira frágil, mas Otiniel passou por um deserto. Se tornou escravo e viveu por mais de 10 anos longe de Gilgal, sendo humilhado, açoitado. Otiniel passou pela prova, guardando sua fé e com a certeza que Deus um dia o iria tirar ali daquele meio. Daquela tormenta, Otiniel percebeu que possuía uma grande força, força essa que não acreditava possuir ter. Otiniel volta a Gilgal já com um grande desafio: derrotar os anaquins do Monte Hebron. Esse monte pertence a Israel, mas está sendo ocupado pelos anaquins. Muitos estão ali para derrotar os anaquins, mas somente Otiniel permanece e derrota os gigantes, levando mais uma vitória para Israel. Otiniel recebe das mãos de Josué uma semente de tamareira, recebendo assim a missão de liderar o povo de Israel. Otiniel será o sucessor de Josué.